Bem-vindos ao Cineclips e hoje vamos falar do filme Synchronic, de terror e ficção científica do ano de 2019. A vida de dois paramédicos de Nova Orleans é destruída quando eles se deparam com a série de mortes horríveis causadas por uma droga artificial. Essas drogas dão efeitos sobrenaturais, incluindo viagem no tempo. Quando o filme de fato começa, vemos um casal em um quarto de hotel descansando em uma cama. Eles acabaram de pegar uma droga chamada Synchrônica na esperança de passar bons momentos juntos, e só então o homem entra no elevador enquanto a mulher relaxa na frente da TV. De repente, ambos começam a ver coisas estranhas ao seu redor. O elevador do homem mal funciona e ele se encontra em um deserto em desintegração. Enquanto os arredores da mulher começam a desaparecer e se transformar em uma selva, de repente, um homem estranho aparece à sua vista e uma cobra desliza em sua direção. Na próxima cena, somos apresentados a Steve e Dennis, dois amigos próximos que trabalham juntos como paramédicos esta noite. Eles respondem a uma chamada de overdose e vão para uma casa onde eles descobrem um casal no chão. Eles encontram uma vizinha que afirma ter ouvido muitos barulhos cerca de uma hora antes. Dennis vê um ferimento no peito do homem, enquanto Steve tenta descobrir quais drogas o casal pode ter tomado naquele momento. Steve percebe o tempo é uma mentira escrita em outra parede e acidentalmente perfura uma agulha infectada em seu corpo. Ele então acaba injetando o remédio na garota, fazendo-a acordar momentos depois. Os policiais chegam e presumem que o casal ficou chapado e se atacou enquanto tinha alucinações. Então Steve descobriu uma moeda no chão e a pegou, ordenando que todos fossem embora. No intervalo, Dennis vai ao campo de golfe, enquanto Steve olha para a moeda que encontrou e percebe o ano de 1721 estampado nela. Ele começa a pensar em sua cabeça e fica um pouco preocupado. Ele se lembra que seu amigo foi injetado e imediatamente decide ir fazer o teste. O médico aconselha a fazer um check-up geral e Steve concorda. No dia seguinte, os dois saem juntos no parque com a esposa de Dennis, bebê e amigos. Momentos depois, Steve percebe a filha adolescente de Dennis, Brianna, sentada sozinha. Ele se aproxima e pergunta por que ela está ali sentada sozinha. Brianna tenta dizer algo a ele, mas logo a conversa é interrompida quando Steve recebe uma ligação preocupante de seu médico que o incentiva a vir imediatamente no dia seguinte. Dois paramédicos respondem a uma chamada em um parque de diversões abandonado, esperando ajudar uma vítima de queimadura. No entanto, ao chegar, ele descobre um corpo queimado. Steve tem a atenção atraída por uma velha intrigante. Essa velha está queimada e eles ficam muito preocupados. Logo após, a polícia lhes mostra uma prova que é um pacote rotulado com a misteriosa droga Synchronic. Depois disso tudo, Steve faz uma tomografia cerebral no hospital, que revela que ele tem um câncer na glândula pineal. O médico diz que a sua glândula se parece mais com a de um adolescente do que a de um adulto. Ele então revela algo chocante, é que Steve só tem mais 6 semanas de vida. No dia seguinte, Dennis e Steve vão para o próximo caso, que acaba sendo o mesmo casal do quarto de hotel anterior. A mulher está em estado de choque com a picada de cobra no joelho. Enquanto isso, outro pacote de sincrônico é descoberto no local. O funcionário do controle de animais informa que eles procuraram pela cobra, mas sem sucesso, pois eles não conseguiram encontrar. Ele identifica a cobra como uma cascavel de diamante oriental. É uma espécie venenosa que não está disponível nesta área. Dennis acompanha o funcionário do controle de animais em busca pela cobra, mas em vez da cobra, eles descobrem os restos desmembrados da cobra. Dennis percebe que Steve está tomando seus medicamentos com mais frequência do que o prescrito, e ele teme pelo seu amigo. Dennis tenta se reconectar com sua filha Brianna, jogando basquete com ela. Ele está preocupado em se distanciar como pai e está preocupado com a sua filha. Brianna garante a Dennis que ela não está passando por nada traumático, ela só está preocupada por ainda não saber o que quer realizar da sua vida. Brianna começa a fazer faculdade em breve e não tem certeza se o caminho que escolheu é o melhor para ela. Naquela noite, Dennis se encontra com Steve em um bar. Ele dá uma luminária como presente de aniversário enquanto eles conversam. Dennis compartilha um pouco das suas dúvidas internas sobre seu casamento, confessando que não tem certeza se é um homem de família. Ele não sabe se está no caminho certo, se faz as coisas certas, pois não parece que a sua família está do jeito como ele queria. Ele também confessa que não consegue evitar de sentir um pouco de ciúmes ao olhar para Bachelor. No dia seguinte, os paramédicos respondem a uma ligação onde descobre um corpo na varanda de Steve. Outra garota que suspeita que sua amiga pode ter tido uma overdose. Eles perguntam sobre mais alguém que precisa de ajuda e a garota menciona Brianna, que comprou drogas antes. Ela aponta para onde Brianna estava sentada e eles notaram uma sincronização vazia. Totalmente em pânico, Dennis liga para casa e descobre que Brianna está desaparecida e ele imediatamente registra um relatório da pessoa desaparecida, temendo por sua segurança devido ao aumento preocupante de mortes súbitas. Steve visita uma tabacaria local no dia seguinte e decide comprar todos os suprimentos sincrônicos disponíveis. O gerente da loja entrega o estoque restante, mas diz que o medicamento não será reabastecido como foi. Quando Steve sai da loja, um estranho o segue até seu carro e propõe comprar todas as drogas com o triplo do valor que Steve pagou. No entanto, Steve nega, pois não quer que o homem use uma substância
tão perigosa. Naquela noite na casa de Dennis, ele e sua esposa tentam freneticamente entrar em contato com as autoridades e fazer panfletos para encontrar Brianna. O casal começa a discordar sobre a melhor forma de encontrar sua filha, e enquanto isso, Steve ouve um intruso em sua casa e descobre que é a mesma pessoa da loja. O doutor é químico que criou o sincrônico. Ele diz que fez isso com a ajuda de uma flor carmesim, que floresce apenas em uma área remota do deserto da Califórnia. Ele quer o estoque restante de Steve, porque é difícil obter a aprovação, e Steve confessa que tem câncer na glândula pineal. E o doutor explica que o sincrônico mexe com a glândula pineal, fazendo com que a percepção de tempo não linear, fazendo com que adultos desapareçam no passado como fantasmas. Mas crianças com glândulas pineais subdesenvolvidas viajam fisicamente no tempo, e às vezes não retornam. Então acontece que sincrônico é uma droga que permite que as pessoas viajem no tempo. Ouvindo isso, Steve mente para o doutor que ele descarregou todas as pílulas sincrônicas para mandá-lo embora no dia seguinte. Vemos Steve em uma sessão de quimioterapia e quando ele termina, Steve imediatamente vai embora. Pouco antes disso, ele sente os efeitos da droga e começa a vomitar, enquanto Dennis recebe uma ligação do hospital informando-o sobre a falta de suprimentos e de morfina sem saber sobre a quimioterapia de Steve. Percebendo que ele tomou analgésicos extras mais cedo, Dennis imediatamente suspeita que foi embora mais tarde e eles recebem outra ligação sobre um homem com a perna quebrada. Vão para o local, enquanto Steve tenta tratar o homem que Dennis continua interrompendo. Dennis acusa Steve de vício e eles começam a discutir logo e a discussão se transforma em uma briga acirrada até que eles são parados por um motorista de ambulância em sua casa. Steve examina a moeda vintage e toma uma pílula sincrônica logo após engoli-la. Coisas começam a ficar estranhas, partes de sua casa começam a desaparecer, substituídas por uma floresta pantanosa. A vivacidade do ambiente o surpreende, mas ele logo encontra um crocodilo e enfrenta um homem armado. Felizmente, Steve está de volta à realidade e tudo isso acontece em apenas 7 minutos. A seguir, Steve pega sua câmera e começa a gravar pequenos vídeos para compartilhar suas descobertas sobre sincrônica. Ele explica que esta droga permite que você viaje no tempo por exatamente 7 minutos, enquanto permanece no mesmo lugar. Ele também acrescenta outra observação: os itens que tocam você enquanto toma a droga parecem completamente distorcidos, então agora Steve pretende trazer de volta Brianna, que também pegou da droga e depois desapareceu. Steve viaja no tempo, só que desta vez para a Era do Gelo. Quando retorna, ele percebe outro detalhe: o local preciso onde ele toma a pílula define o período de seu destino. Ele marca as várias partes de seu quarto para distingui-las. Steve relembra os sinais perto das vítimas desaparecidas e retorna ao mesmo lugar em sua mente, só que desta vez ele está preparado com um casaco. Ele acende uma fogueira na paisagem e vê uma figura aproximando-se com a lança. Conforme a pessoa se aproxima, Steve percebe que é um homem das cavernas. Ele então toca suavemente a lança do homem das cavernas e Steve oferece um assento quando o homem das cavernas a abaixa. Agora eles se sentam frente a frente. Steve retorna lentamente para o presente na manhã seguinte e Steve ouve no rádio que o doutor tirou a própria vida naquela noite. Ele tenta experimentar e decide levar seu cachorro para o passado. Steve então toma a pílula e retorna para a década de 1920 com seu cachorro, onde é perseguido por um membro. Escaparam por outro local cercado por pessoas daquela época, esperando 7 minutos passarem. Infelizmente, ele não pôde trazer Hawking de volta, porque ele se afastou de seu local original e não estava tocando em seu cachorro. Por isso, ele observa na tristeza, enquanto seu cachorro desaparece lentamente diante dos seus olhos. No presente, agora Steve entende que é preciso tocar em tudo que traz de volta, já que a coleira do cachorro retorna, sem ter o cachorro de volta. Preso com apenas 3 comprimidos restantes, ele toma um onde a garota mencionou que Brianna estava sentada. Quando ele acaba tomando, ele se encontra com homens tribais em volta de uma fogueira. Ele pergunta sobre Brianna, mas eles não entendem a língua dele. Naturalmente, acha a presença do Senhor Estranho. Só que imediatamente, Steve foge para salvar sua vida e sobe na árvore, onde ele retorna rapidamente a tempo. A amiga de Brianna aparece e diz a ele que Brianna havia se afastado antes de seu desaparecimento. Steve está muito bravo por ela nunca ter mencionado isso antes. Algum tempo depois, Steve se encontra com Dennis em um bar. Ele confessa que seu casamento está desmoronando porque não conseguiu cumprir a promessa que fez no dia do casamento. Dennis revela que Brianna estava mantendo o casamento deles e sua ausência prejudicou o relacionamento deles. Steve surpreende Dennis, dizendo que trocaria de bom grado sua vida de solteiro pelo casamento estável de Dennis. Ele finalmente revela sua batalha contra o câncer, o que perturba profundamente Dennis, mas Steve garante que está passando por quimioterapia e vai ficar bem. Dennis também revela que foi o motorista quem roubou a morfina. É que então a dupla se reconcilia. Depois disso, Steve leva Dennis ao cemitério onde sua família está enterrada e mostra a Dennis o vídeo que ele fez. Ele então pergunta a
Dennis o que ele faria se ficasse preso no tempo. Dennis o responde que deixaria uma mensagem em algum lugar permanente. É que então eles lembram da pedra, onde tinha algo escrito, e então eles presumem que foi escrito por Brianna no passado. Com apenas 2 peças sincrônicas restantes, Steve decide voltar no tempo para ela. Desta vez, ele se encontra em um campo de batalha enquanto procura desesperadamente por Brianna em pilha de cadáveres. Ele leva um tiro na perna e Steve finalmente encontra Brianna lutando e ela fica surpresa por ele tê-lo encontrado. Steve menciona da mensagem escrita na pedra, mas ela nega ter escrito qualquer coisa. Ele então oferece a ela a última pílula e eles correm em direção à pedra para retornar. Mas um saqueador descobre Steve e acredita que ele é um escravo fugitivo porque o homem ameaça suas vidas. Steve decide distraí-lo para que Brianna possa retornar com segurança à realidade presente. No entanto, o plano de Steve é arruinado quando o homem tropeça em uma mina terrestre logo após uma explosão, e o homem é explodido em pedaços, e Steve retorna imediatamente para a pedra, mas infelizmente ele percebe que é tarde demais. Enquanto Brianna retorna com sucesso ao presente e abraça seu pai da mesma forma, Steve testemunhou seu cachorro tremer antes de desaparecer permanentemente no passado. Brianna e Dennis veem a imagem de Steve tremendo diante deles. Permanece tempo suficiente para Dennis apertar a mão de Steve e agradecer por salvar Brianna antes de que ele desapareça no final. É revelado que a mensagem na pedra não foi deixada pela Brianna, e sim pelo próprio Steve do passado, sinalizando que ele sempre estará na memória deles. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, eu espero que você se inscreva aqui no canal do Cineclips e deixe o seu like para mais vídeos, tá? Muito obrigado por ter ficado até o final, nos vemos amanhã e até a próxima.